Quantas vezes tem faltado nosso leito, nosso pão? Estará ainda longe Canaã? Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Quanto anseiam nossas almas por um lar de paz e amor. Ainda é longe Canaã, ainda é longe Canaã, onde não há mais pesares, não mais lutas, não mais dor. Estará ainda longe Canaã. Estamos fracos, tão cansados. Já viajamos por valados, por deserto abrasador. Estamos fracos, tão cansados. Estará ainda longe Canaã. Glória a Deus, glória a Deus. Eu acho que nós já podemos cantar este hino, Está Perto Canaã. Eu acho que nós já podemos cantar o hino, Estamos à porta da cidade. Estamos na porta, para a honra e glória do Senhor. Bom dia, bom dia. Estamos felizes, porque sabemos que o nosso Deus está muito perto de voltar. Estamos felizes porque nós temos a certeza da presença do nosso Deus. Versículo de hoje é o último dia. Se você não guardou, hoje é o último dia para você guardar. Atos 20, 24, diz assim a palavra de Deus: porém, em nada tenho minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Uma dica para guardar. Duas coisas, né? Nós precisamos... Duas coisas ele fala aqui. A minha carreira e o ministério que Cristo me deu. Para quê? Para quê? Para dar testemunho do evangelho da graça. Então, fica fácil para a gente, se a gente dividir, fica fácil para guardar. Olha, ele fala que ele não tem a vida dele por preciosa em nada. Então, vamos lá. Em nada tenho minha vida por preciosa, contando que, lembra das duas coisas? Quais são as duas coisas? Que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. E aí você vai pensar, qual é o ministério? De dar testemunho do evangelho da graça. Então, isso facilita a sua mente para você decorar. Vamos lá? Porém, em nada tenho minha vida por preciosa, contando que cumpra... O que eu tenho que cumprir? Com alegria a minha carreira. E qual foi a outra coisa? A minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Para quê? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E agora nós vamos falar sem dividir, para a honra e glória do Senhor. Decorados. Porém, em nada tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Atos 20, 24. Hoje é o último dia, amanhã nós mudaremos para o próximo versículo. Que o Senhor nos abençoe e, neste momento, nós vamos convidar o pastor André, que será o instrumento nas mãos de Deus nesta manhã, para compartilhar conosco o pão quentinho. Nós convidamos o pastor André para fazer uma oração
porque nós sabemos que é Deus que nos dirige, né? Sabemos que é o Senhor Jesus. Pastor, o senhor pode fazer uma oração? Posso sim, irmã Irani. Homem de Bom dia. Deus, bom dia. Oremos então. Está tendo um eco aí, delay na minha voz? Não? Alô? Participemos juntos na oração. Grandioso Deus, Tá um pouco ruim de nós ouvir. te bendizemos, Pai. E assim bendizemos a Ti, porque Tu és maravilhoso, Tu és bondoso e tem cuidado de nós. E, Pai, nesta manhã nós nos levantamos para ouvir de Ti a Tua palavra e queremos, ó Deus, não somente aprender, mas desenvolver a nossa vida. Por favor, fala ao nosso coração nesta manhã. Que não nos deixe, Senhor Deus, ainda da forma como nós estávamos, mas que nós possamos avançar no conhecimento e também, Senhor Deus, no relacionamento contigo. Toma-nos, pois, em tuas mãos. Pedimos ao Senhor o teu perdão. É o que nós te agradecemos, Pai, nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Pastor André, está Oi. um pequeno eco. Eu estou com a... É o fone? Melhorou? Melhorou, pastor. Melhorou, sim. Maravilha. Pastor, a voz é sua, mas a mensagem é do Senhor. Que Deus nos Amém. abençoe. Louvado seja Deus. Gente, eu estava ontem me justificando com a Irani, porque que nós não estamos participando todas as manhãs com vocês. Esse mês de janeiro é o mês que eu estou praticando atividade física com intensidade, todas as manhãs às 5. Tem dias que eu pego o fone de ouvido e coloco e vou andando, mas tem momentos que cai a ligação, cai a transmissão. Mas nos sábados estamos participando com vocês e perdoe-me a ausência, tá? A justificativa é a ausência, é louvável porque também é cuidar do corpo físico, aqui é o alimento espiritual, mas nós estaremos mais assíduos e ao mesmo mais ativos junto com vocês, tá bem? E agradeço também a oportunidade de transmitir uma mensagem para vocês. Eu não quero somente estar no grupo para passar mensagem, mas também participar com vocês, tá bem? Vamos caminhar juntos? Eu vou compartilhar a tela aqui. Ok? Maravilha. Estamos fracos, tão cansados, já viajamos por deserto abrasador. Muito bem. Irmãs, acredito que a maioria do público que está aqui, irmãs, se é que tem algum varão entre nós, apenas eu, vou estar falando, irmãs. Se tiver algum varão também, pode se manifestar. Não, pastor, tem outro para aqui que também está entre nós. Mas a maioria acredito que seja irmãs. Abençoadas, o tema de hoje, que nós vamos explanar um pouco, e acredito que no final vocês ficarão à vontade para poder conversar a respeito do assunto, nós iremos falar sobre andar a segunda milha com Deus, andar com Ele. E um dos textos que nós iremos ler nesta manhã está aqui. Ó. Se alguém o forçar a caminhar com Ele 1 milha, vá com Ele 2. O apelo de Deus para nós, hoje, nesta manhã, não é forçar, mas é andar. É um convite que Ele faz a nós.
um convite especial para que nós venhamos andar com ele. Mas como andar com ele, pastor André? Como é que nós vamos andar com ele na perspectiva da palestra que o senhor quer e está apresentando para nós? Veja, o primeiro texto que eu quero apresentar aqui às irmãs está no livro de Apocalipse, capítulo 25, verso 17. Observe. Apocalipse capítulo 1, verso 17, diz assim: Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonha, a sua nudez, vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Isso, até então, ele apresenta um conselho que Deus dá à igreja de Laodiceia, para que esta possa ter três ações, ou três objetos, para fazer a diferença na sua vida. Nós sabemos que a vida espiritual de Laodiceia, isso, ele entra em contraste com o contexto da igreja, da humanidade, onde Adão, ele tinha toda a riqueza, Adão, ele tinha a glória de Deus, e Adão, ele via com clareza todas as coisas que estavam diante dele. Pastor, A ideia, a última, pastor André, alguém colocou o áudio está ruim. pastor, nós não estamos, porque tá a sua voz e tem uma música, tá aparecendo o texto e tá aparecendo uma música também junto. A música que está de fundo na imagem. É o material que ele preparou. O problema é que parece assim que está falando no microfone e a voz está muito longe, assim, não dá para compreender muito o que se fala. Tem um ruído, assim, um eco, como se a voz estivesse longe, tá bem? Eu consegui aqui mudar. E agora o áudio está bom? O áudio está bom agora. Aqui dá para eu ouvir bem. O que estava interferindo, o que estava atrapalhando era mesmo o som, a música de fundo do texto. Pronto. Melhorou um pouquinho? Melhorou. Se for só você falando sem a música de fundo, está ótimo. Dá para ouvir. Maravilha. Eu vou continuar onde eu parei. Ok? Até aqui, gente, Deus, ele nos convida a ter dele, se ele não cobra, é de graça, ele dá, ouro, roupas brancas e colírio. Um dos objetos que Deus está nos concedendo gratuitamente é o ouro refinado pelo fogo. Esse ouro, ele está disponível para que todos nós possamos ter. As vestiduras brancas, que outrora você já sabe que vestiduras brancas são essas, e também o colírio, para que nós possamos ungir os olhos, poder enxergar mais e melhor. O que a Bíblia, ou melhor, Ellen White, ela escreve sobre esse assunto em especial? Ela diz assim, observe o que ela diz. Necessitam-se do amor de Deus, que é representado pelo ouro provado no fogo, necessitam das vestiduras brancas do puro caráter de Cristo e necessitam também do colírio celestial, para que possam discernir com assombro a completa desvalia do mérito das criaturas para ganhar a recompensa da vida eterna. Fé e Obras, página 20, parágrafo 2. O detalhe é que Ellen White, ela deixa claro que o ouro refinado, ele é nada mais do que o amor de Deus, as vestiduras brancas é o caráter de Cristo, e o que é o colírio, pastor André? Segundo os depositários da Igreja Adventista dos Pioneiros, é o Espírito Santo. Então, quando você entende que Deus está dizendo, olha,
vocês precisam do meu amor, vocês precisam do caráter do meu filho, vocês precisam da claridade, a orientação, discernimento do Espírito, para que vocês possam vencer. E esse vencer é andar comigo. Olha o que eu vou dizer para vocês no início. É andar comigo essa milha que vocês só vão conseguir andar comigo, a segunda milha, se vocês conseguirem obterem esses itens que é tão indispensável para a última geração que vocês estão vivendo. Então, vamos lá. Deus está oferecendo gratuitamente para a humanidade, a última geração, o amor dele, para que nós venhamos ter, o caráter do Filho dele e a percepção do Espírito Santo para entendermos a nossa condição. Nessas últimas horas da humanidade na Terra, Deus está concedendo gratuitamente, ainda que tenha a palavra comprar, existem textos que Deus diz que é de graça que ele dá os seus itens, os seus objetos, ele não vende. Então, vamos lá, irmãos. Para nós conseguirmos andar com Deus e andar a segunda milha com ele, nesta última geração, precisamos desses três personagens. O poder do Pai, o poder do Filho e o poder do Espírito para vencer a última estratagema de Satanás nessa geração. Que outrora, a pergunta que nós devemos fazer hoje, nesta manhã, como eu estou no grande conflito entre Cristo e Satanás e qual foi e qual é a intenção de Satanás desde as eras, antes do surgimento da humanidade. O que ele quis, o que ele quer, o que ele deseja, tanto que ele lutou no céu e até hoje permanece essa luta na terra. Quando você abre a Bíblia em Isaías, capítulo 14, verso 12 e 13, Ezequiel também, 28, fala sobre isso, mas quando você abre Isaías, capítulo 14, fica claro que a intenção de Satanás está aqui. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filha da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Esse texto ele deixa claro qual a intencionalidade de Satanás. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus e erguerei o meu trono. Acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Olha, quando nós entendemos a intenção de Satanás desde da sua estadia no céu, nós conseguiremos entender o que ele deseja aqui na Terra. Porque se Deus está nos chamando a andar a segunda milha com ele, e essa segunda milha eu passarei a explicar para vocês, nós precisamos entender por que nós precisamos andar a segunda milha com Deus, em contraste com o que Satanás deseja ou desejou desde os céus até aqui. Observe que essa palavra trono, lá no final nós voltaremos a falar sobre ela, mas Satanás, ele desejava justamente o trono de Deus. E Ellen White, ela deixa claro a respeito do que Satanás desejava com respeito ao trono de Cristo. Gente, Satanás não somente desejava o trono de Cristo, ela fala que Satanás ele tem uma rivalidade pessoal com Jesus, uma rivalidade, uma inimizade pessoal, e algo que não somente começou através dos questionamentos dele, como vocês viram agora, a respeito da lei de Deus, mas do caráter de Deus, do caráter de Cristo, a amizade harmônica entre os três, e o que ele desejava. Ela diz claramente a respeito desse momento, assim, no início do grande conflito, declarar a Satanás que a lei divina não podia ser obedecida, que a justiça era incompatível com a misericórdia, e que fosse a lei violada, impossível seria ao pecador ser perdoado. Cada pecado devia receber seu castigo. Olha essas duas palavras, a justiça e a misericórdia se beijaram. Onde a Bíblia fala, quando Cristo morreu, a justiça e a misericórdia ali se beijaram. Gente, algo tremendo nos chama a atenção, mas a argumentação que Satanás dizia no céu era que a lei era impossível de ser guardada, ser observada. E Jesus veio à Terra e falou, mostrou para ele que era possível, sim, é possível guardar a lei. Argumentava-se Satanás
E se Deus abrandasse o castigo do pecado, não seria um Deus de verdade e justiça? Quando o homem violou a lei divina e lhe desprezou a vontade, Satanás exultou, irmãos. Estava provado, declarou ele, que a lei não podia ser obedecida. O homem não podia ser perdoado. Satanás, ele queria que nós fôssemos destruídos por conta do pecado, porque a lei era impossível de ser guardada. E Cristo, por sua vez, ao vir à terra, ele mostrou a Satanás, onde nós veremos aqui agora, através do texto, por haver sido banido do céu depois da rebelião, pretendia que a raça humana devesse ser para sempre excluída do favor divino. O Senhor não podia ser justo, argumentava Satanás, e ainda mostrar misericórdia ao pecador. Em outras passagens que eu poderia mostrar para vocês depois, Deus, ele argumentou, apresentou para Satanás, apresentando a seguinte argumentação: olha, se você tinha toda a luz, todo o amor, e por sua vez pecou aqui, os meus filhos na terra, eles não tiveram a mesma luz que você. No entanto, eles precisam de uma segunda chance, conhecer a luz, e essa luz poderem ter agora espaço de se decidirem. Ou seja, o que Satanás recebeu de luz, de conhecimento, da glória, da misericórdia, da bondade de Deus, é infinitamente maior do que nós recebemos, mesmo Adão no paraíso. Por isso, a humanidade teve a segunda oportunidade. Se vocês quiserem, depois eu posso apresentar esse texto na linguagem prefigurada comigo agora falando para vocês, mas eu posso apresentar o texto na sua claridade do que ele é. Então, veja, está consumado. Jesus, ao vir à terra, Jesus provou não somente para Satanás que é possível obedecer, mas ele provou para a humanidade também, a nós, mas ele provou ao universo. O universo que teve dúvidas do caráter de Deus a despeito do que Deus é. O universo ficou com a nódoa, vamos dizer assim, de dúvida em suas mentes a respeito do que é Cristo, do caráter de Cristo, do caráter do Pai, do caráter do Espírito. E assim, ao Jesus vir e provar, assim, no largar o que era obedecer em total desvantagem quanto a Adão, 4.000 anos depois, Jesus veio e provou, 4.000 anos depois, que é possível obedecer a Deus, mesmo em desvantagem para com Adão, mesmo em desvantagem para com os seres caídos. Olha só, os seres não caídos que estavam em perfeição no céu. Devemos ser sempre agradecidos por Jesus ter provado a nós, pela própria vida, que podemos guardar os mandamentos de Deus, contradizendo a falsa afirmação de Satanás de que não podemos guardá-los. O grande mestre veio ao mundo para estar à frente da humanidade, para assim elevá-la. Essa foi a missão que Cristo teve aqui na Terra. Provar à humanidade que é possível guardar os mandamentos. Ele demonstrou que uma vida inteira de obediência é possível, não somente à humanidade, mas também ao próprio inimigo. E olha só o que ela diz mais ainda, Ellen White: os mundos não caídos e o próprio céu estavam assombrados com a longanimidade divina. O Senhor demonstrara a sua sabedoria e justiça em expulsar Satanás do céu. Todos os seres não caídos estão agora unidos em considerar a lei de Deus como imutável. Sua lei tem se provado perfeita, seu governo está para sempre seguro. Duas palavras a gente pode aqui se perguntar: por que estará para sempre seguro o governo de Deus no céu? E, ao mesmo tempo, por que eles estão unidos depois da cruz? Qual o sentido disso? Imagine só, Satanás dizendo contra palavras tão grosseiras, tão escusas para com Deus sobre o seu caráter, e, ao mesmo tempo, condenando a lei de Deus, condenando a Cristo, falando coisas absurdas contra a pessoa de Cristo. E agora, a Ellen White disse que o governo de Deus estava seguro e, ao mesmo tempo, todos estão unidos. Isso quer dizer que, em algum momento, os pensamentos se divergiram no céu a respeito do caráter de Deus, a respeito também da lei de Deus. Olha só o que mais ela diz aqui nesse texto. Presta só atenção na argumentação dela. Até a morte de Jesus,
Olha só, até a morte de Jesus, o caráter de Satanás não for ainda claramente revelado aos anjos e mundos não caídos. O arquiapóstata se revestira por tal forma de engano que mesmo os santos seres não lhe compreenderam os princípios, não viram claramente a natureza de sua rebelião. Gente, isso aqui é muito sério. Os anjos dos céus, os seres não caídos, eles ainda tinham um olhar, então, assim, olhar de simpatia para com Satanás. E eu posso argumentar isso como? Olha só o próximo texto. Até a cruz, Satanás ainda tinha, irmãos, tinha um manto de esconder a sua intencionalidade. Olha só o que ela diz, ó. Satanás, que estava ali, naquele momento, estava desmascarado. Sua administração foi exposta perante os anjos não caídos e o universo celestial. Revelara-se um homicida. Olha só, revelara-se então um homicida derramando o sangue do Filho de Deus. Desarraigou-se Satanás das simpatias dos seres celestiais. Daí em diante sua obra seria restrita. Sabe o que esse texto me diz? Que até a cruz, Satanás, ele ainda tinha pessoas em dúvidas no céu, pessoas que ainda acreditavam que ele estava certo, que Deus era terrível, como ele foi apresentado por Satanás, bem como também que a sua lei era impossível de ser guardada. Meus irmãos, isso é muito sério, até porque se os seres não caídos, irmãos, quase 4.000 anos depois, ainda tinham simpatia e, ao mesmo tempo, acreditavam em Satanás, meus irmãos, 4.000 anos de testemunhos poderosos do amor de Deus e da sua justiça, e ainda assim os seres tão perfeitos em todo o conhecimento, em toda a luz, tinham simpatias, irmãos. Isso é preocupante para nós, quase 6.000 anos depois, pelo que se ele pôde enganar até os seres não caídos, ou seres destituídos de pecado, ou seres que não caíram em pecado. Meus irmãos, isso é preocupante para nós e nós devemos manter os nossos olhos em Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, para não cairmos nos mesmos enganos que outrora esses anjos caíram. Meus irmãos, olha só, ainda assim, os últimos textos dessa passagem, desse contexto, qualquer que fosse a atitude que Satanás tomasse, não mais podia esperar os anjos ao virem das cortes celestiais, nem perante eles acusar os irmãos de Cristo de terem vestes de trevas e contaminação de pecado. Estavam rotos os últimos laços de simpatia entre Satanás e o mundo celestial. Você sabe que os anjos sempre desciam e subiam, levando relatórios para o céu. E seres celestiais que tinham simpatia conversavam com esse arquiapóstata. Ao mesmo tempo, os seres que desciam sabendo do caráter de Deus, e Satanás os acusavam. Mas detalhe esse, é que nós ficamos agora diante desse assunto a nos perguntar, meu Deus, 4.000 anos após, Satanás ainda tinha a simpatia dos seres celestiais tão munidos de tanta luz. Senhor, 6.000 anos depois, como nós estamos hoje, tem alguma simpatia entre nós e esse arquiapóstata? Senhor, nos ajude. Queridos irmãos, a lei de Deus já se mostrou através das gerações e através dos escritos dos profetas que essa lei ela deve ser guardada tão poderosamente em nosso coração e muito bem apresentada. Quero aqui fazer menções ao Dr. Hilton, muito bem apresentada pelo Dr. Hilton em sua explanação, falando sobre a lei e também a caducidade da lei. Louvado seja Deus pela orientação e pela luz trazida para esse público que está aqui hoje, nessa manhã. Louvado seja Deus. Veja, quando você vai para as gerações anteriores à nossa geração, bem como as gerações do Velho Testamento, há uma apresentação de fidelidade e, ao mesmo tempo, de reverência e obediência à lei de Deus, é a voz de Deus, a vontade de Deus. Quando você vai para a história dos patriarcas, quando falamos dos patriarcas, falamos de Abraão,
Olha só o que a serva do Senhor diz aqui. O sacrifício exigido de Abraão não foi somente para seu próprio bem, presta bem atenção nisso, nem apenas para o benefício das gerações que se seguiram, a nossa geração e as gerações anteriores, mas também foi para a instrução dos seres destituídos de pecado no céu e em outros mundos, irmãos. A vida que Abraão levou na terra e a vida que muitos adoradores que Deus teve nessa terra não somente foi para as gerações posteriores ou até mesmo, irmãos, para ele mesmo, mas foi para a instrução dos seres destituídos de pecado. Deixa eu começar a dizer aqui uma palavrinha para nós nessa manhã. A vida que levamos hoje, irmãos, aqui nessa terra, ela é um forte testemunho poderoso, irmãos, para os seres que não conhecem o pecado. Irmãos, o texto está dizendo que Abraão obedeceu e na sua obediência foi uma obediência que serviu de instrução para os seres não caídos. E a serva do Senhor continua dizendo assim: o campo do conflito entre Cristo e Satanás, campo este em que o plano da salvação se encontra formulado, é o compêndio do universo. Irmãos, eu não vou dizer uma palavra tão baixa que é utilizada na emissora de televisão, BBB, o Big Brother, tão assistido pelo mundo aí afora, mas o nosso mundo hoje é uma tela aberta para todos os mundos não caídos, todos os seres que não caíram em pecado, poderem assistir e contemplar a condição da humanidade em contraste com a luz que eles receberam, a condição da humanidade em obedecer por amor, obedecer por aquilo que ouviu, em contraste com eles que viram, em contraste com eles que têm riquezas espirituais, em contraste da glória de Deus banhada sobre a vida deles. Quando você vai ver a história dos patriarcas, a história daqueles que se colocaram à disposição de Deus, você percebe que e ali no pano de fundo tem algo muito mais, vamos dizer assim, muito mais chamativo para os outros seres, como também para nós. Quer ver um exemplo? A história de Jacó e Esaú. Nas salas e nos corredores teológicos da Igreja Adventista, até hoje eu nunca vi um livro falando sobre isso, nem ouvi também a Leonate comentando sobre esse assunto, mas se houver alguém que sabe desse assunto escrito, possa passar para mim. Conta-se então que Jacó e Esaú participaram do grande conflito aqui na Terra, mas esse grande conflito, infelizmente, Jacó perdeu. E Jacó ficou durante 20 e tantos anos longe da realidade do que é, vamos dizer assim, aquilo que foi prometido a ele como o promissor patriarca depois de Isaac. E detalhe que quando Jacó cai em desgraça e pecado, Satanás exultou pela queda de Jacó. E com isso, olha o que acontece. Jó se levanta no meio da queda de Jacó. E ao Jacó cair, Jó se levanta. E ao Jó se levantar, Satanás olha para o mundo e vai para o céu. No contexto lá do grande conflito entre Cristo e Satanás, Jó vai para o céu. Satanás vai para o céu, reivindicando a terra como propriedade sua, já que o patriarca caiu em pecado e estava em pecado. E assim Satanás vai lá no verso, diz assim, no livro de Jó: no outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E ainda diz: e o Senhor disse a Satanás: de onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e ver, vou colocar as minhas palavras, de perambular pela terra e ver que Jacó caiu também, e eu sou o representante da terra, porque Adão não pôde obedecer, Jacó também não, e nem ninguém pode obedecer. E Deus agora repreende Satanás dizendo: disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó,
Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro enquanto Jacó caiu, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Queridos, há uma teoria em que diz que Moisés escreveu o livro de Jó porque Moisés passou a conviver com a geração dos descendentes de Jó, pelo fato que, ao escrever o livro de Jó, Moisés ele teve total e pleno conhecimento da história desse patriarca, se eu posso assim dizer, porque o primeiro livro a ser escrito foi de Jó, depois os outros livros, e com isso a história de Jó foi passando de geração em geração até chegar a Moisés. Eu, particularmente, aqui é uma conjectura com respeito à queda de Jacó e, ao mesmo tempo, levantar de Jó. Mas o que me chama a atenção aqui é que, quando o homem está na terra em queda, Satanás exultava e dizia para os céus que é impossível ao homem obedecer a Deus e, ao mesmo tempo, receber a sua misericórdia. Irmãos, nós temos um acusador diariamente contra nós, e eu digo para você que, diante de tal realidade, é para nós ficarmos nos perguntando a respeito dos seres celestiais e o que acontece no mundo em que nós vivemos hoje, para o mundo em que nós estamos agora nesse cenário. Que cenário, pastor André? O cenário onde nós devemos testemunhar do caráter daquele que outrora foi manchado por palavras tão perversas proliferadas por Satanás. Quando Paulo ele vem a dizer a respeito da missão dele de pregação do evangelho e do seu chamado, Paulo ele fala algo muito importante e interessante para nós. Olha só a forma como Paulo apresenta. Embora eu seja o menor dos menores, dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer, observe, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. E ainda mais diz, olha só o texto, o poder que esse texto tem. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Queridos irmãos, esse texto ele traz algo muito importante para nós. O chamado de Paulo não se limitou apenas a pregar o evangelho para os gentios, mas a anunciar, irmãos, a graça de Deus para que se tornasse conhecida para os poderes e autoridades nas regiões celestiais. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, que eu acredito que muitos de vocês já saibam. A vida que nós levamos hoje é um testemunho poderoso para seres que ficaram em dúvidas com o caráter de Deus. E a forma como nós obedecemos e servimos e seguimos a vontade de Deus testemunham para esses seres que Deus é amor através da forma tão pequena, tão intensa em pecado, que nós vivemos hoje nesses últimos dias das gerações finais. E Cristo, diante do embate acirrado entre ele e Satanás, ele nos chama hoje a vivermos uma vida de obediência por amor, para testemunhar a todos que tiveram dúvidas do seu caráter e, ao mesmo tempo, a testemunhar para todos aqueles que estão em pecado em nossos dias, em nosso mundo, que é possível obedecer ao nosso Deus, que é possível amá-lo e servi-lo, mesmo em total desvantagem para com aqueles que estiveram antes de nós nesse cenário mundial, bem como também aqueles que estão hoje nas cortes celestiais. Louvado seja o nome do Senhor Deus, porque diante desse mundo tão frenético em pecado, Deus
ele nos convida a sermos obedientes a ele e testemunhar a respeito do seu caráter. Para que foi permitido continuar o grande conflito através dos séculos, irmãos? Porque foi que se não eliminou a existência de Satanás no início de sua rebelião, foi para que o universo se pudesse convencer da justiça de Deus ao tratar com o mal e para que o pecado pudesse receber condenação eterna. Meus irmãos, nós sabemos que se Deus destruísse a Satanás, o céu ainda continuaria em dúvidas, mas o mal continuou para que a sua claridade em pecado pudesse ser vista na sua totalidade, irmãos. E na cruz foi visto isso. Na cruz foi desmascarado o arquiapóstata. E ainda diz mais, Ellen White, no plano da salvação, há sumidades e profundezas que a própria eternidade jamais poderá compreender completamente. Maravilhas para as quais os anjos desejam atentar. Meus queridos irmãos, é profundo a vida que nós levamos nesse mundo. É com muita profundidade a vida que nós levamos em obedecer a Deus, em total contraste com aquilo que foi argumentado por Lúcifer no céu, onde ele desejou ter um trono. Observe essa palavra, meu trono vou ter. O que ele disse? E ele argumentou com os céus. E eu te direi uma coisa aqui para você ficar mais instigado a ter, vamos dizer assim, argumentações. 2 momentos na história da humanidade, Deus já poderia ter destruído Satanás, irmãos. 2 momentos. E eu quero apresentar para você aqui, talvez você diga assim, pastor, mas onde foi que o senhor viu isso escrito por Ellen White? Não tem escritos de Ellen White. Onde que o senhor viu isso escrito na Bíblia? Eu vou apresentar para você 2 textos aqui, onde Deus poderia ter destruído Satanás com simplicidade, irmãos. Mas ele não fez. E eu vou mostrar para vocês. Olha só, um deles que escreveu foi Daniel, nas cortes babilônicas. Daniel escreveu a respeito do momento da história que seguiria, onde Deus, por seu amor, ele permitiu ainda que Satanás pudesse viver. E olha só o que ele escreve em Daniel capítulo 8, verso 14. Primeiro, você deve entender que o Daniel capítulo 8, verso 14, está sendo construído em um momento que era conhecido para Daniel. Porque no capítulo 8 está falando sobre a guerra entre Medo-Pérsia e Grécia, o bode e o carneiro. Só que no pano de fundo ali apresentados, está sendo apresentado, irmãos, os 2 bodes, ou seja, o bode que era sacrificado no deserto e ao mesmo tempo o animal que era sacrificado no templo. E no pano de fundo é apresentado justamente a purificação do santuário. Qual é o momento que o santuário é purificado? O que aconteceria? Era quando os 2 animais, um era lançado no deserto e o outro era lançado dentro do santuário para ser ali oferecido como oferta. E nesse momento, Daniel escreve sobre o santuário quando a guerra é entre Grécia e Medo-Pérsia. Não tem anexo, mas ali está sendo falado, irmãos, no pano de fundo, sobre a guerra, as acusações do bode, a ofensa do bode, a saída do bode do deserto, do ocidente, vindo em direção justamente ao carneiro. E ali na guerra é apresentado as ofensas, as abominações que é lançado por terra, ou melhor, as abominações lançadas e proferidas contra o carneiro, e como ele é pisoteado, e como as coisas são descidas do céu e pisoteadas na terra. E Daniel escreve a respeito desse momento, falando sobre a profecia de tempo. Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. E foi a pergunta, até quando vai durar a visão? Até quando vai durar esse espúrio pecado e acusação? E o anjo diz, até 2.300 tardes e manhãs. Ao Satanás ouvir sobre esse texto, irmãos, ele exultou, porque ele não iria ser morto, irmãos, na cruz. Porque depois da cruz iriam passar anos, e ainda a humanidade, e ainda assim ele poderia viver, irmãos. Porque, queridos irmãos, ali no contexto do capítulo 8, está falando sobre o bode e o carneiro, algo que era contínuo,
era comum para Daniel dentro do santuário. E dentro do santuário havia a forma de tradição que era apresentada pelos levitas. Você já sabe isso. Olha só, o capítulo 8, verso 7, e viu chegar perto do carneiro enfurecido contra ele, ferindo, quebrou-lhe os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. O bode, ele tentou de tudo destruir o carneiro, que era uma prefiguração de Cristo e ali de Satanás, e ao mesmo tempo lançando a respeito sobre o santuário. No livro de Levítico fala, e tirará sortes quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Irmãos de Deus, observe o que é apresentado. Então ele colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode, o vivo, e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas. Todos os seus pecados e os porá sobre a cabeça do bode. Em seguida enviará o bode para o deserto, aos cuidados de um homem designado para isso. Queridos, nessa ação que havia no santuário, um era morto no deserto e o outro dentro do santuário. E Daniel está falando a respeito de algo do santuário que ia acontecer, justamente na briga entre a Medo-Pérsia e Grécia. Ali, irmãos, o pano de fundo é o conflito entre Cristo e Satanás. E agora, a Bíblia diz quando vai acontecer, vai permitir que isso aconteça. Até 2.300 tardes de manhã. Era uma profecia de tempo. E ela passa, irmãos, começa no ano 457 e ela vai até 1844, irmãos. Ou seja, na cruz, Satanás ainda tinha certeza, irmãos, que ele não iria ser destruído. Quando foi lançada a profecia das 70 semanas, que Jesus iria morrer, ele tinha certeza, Satanás, que ele não iria ser destruído nesse dia. Até porque Deus, ainda em si, após a morte do seu filho, estaria andando com a humanidade, para que a humanidade pudesse perceber que é possível, depois que o filho obedeceu, que eles também podem obedecer. E mais ainda, em 1844, quem escreveu agora a respeito desse tema foi João. E olha só, das tardes e manhãs termina em 1844, você já sabe disso. Um outro momento da história, a Bíblia diz, 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Queridos irmãos, quando chega a parte de João de fazer as profecias do Apocalipse, olha o que João fala a respeito das gerações que viriam. No capítulo 10, verso 11 e 12, João diz o seguinte, olha só, e tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo, irmãos. E ele diz ainda, palavras essas claras aqui, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e também reis. Irmãos, até o ano de 1844, quando Jesus sobe no santuário, meus irmãos, Satanás, ele ouviu a respeito da profecia concernente a esse período. Ele sabia agora que em 1844 ele não ia ser destruído, porque a pergunta que Daniel fez e que os anjos responderam foi até quando vai durar isso? 2.300 tardes de manhã, Satanás resultou, porque na cruz ele não ia ser destruído, mas já tinha motivo suficiente, o céu já tinha nenhuma mais dúvida, mas até então surge a profecia das 2.300 tardes de manhã e vai até 1844, só que João agora escreve que ainda haveríamos de profetizar, irmãos, depois de 1844, em alguns outros textos, Ellen White diz que nós estamos atrasados no contexto, porque Jesus era para ter vindo e não veio. E ao mesmo tempo ela diz a respeito de Laodiceia, e queridos irmãos, Jesus no santuário hoje está lançando todos os pecados que Satanás nos fez pecar e que a humanidade pecou, e até mesmo a humanidade anterior à nossa, que eles caíram em pecado e morreram. Esses pecados vão ser lançados sobre Satanás. O bode
vai ser lançado os pecados sobre ele e ele vai ficar no deserto 1000 anos. Em contrapartida, o carneiro já foi morto, só que o carneiro agora é o sacerdote, o nosso sumo sacerdote. O que eu quero dizer com isso? 2 momentos na história Jesus poderia ter vindo e o caráter do Pai já tinha sido limpo. Em um período, na cruz, quando ele morreu, e ali ressuscitou, a vitória estava ganha, o universo todo estava agora ciente das condições do pecado e de Satanás. Em 1844, a humanidade já poderia ter visto Jesus voltar, porque ali ele poderia ter julgado toda a humanidade e os mundos, todos os mundos não caídos poderiam agora exultar porque a sua justiça foi fiel. Mas ele não veio. E ele não veio porque havia uma profecia que ali dizia que ainda era necessário profetizar, irmãos. Mas profetizar mais do que, Jesus? O que mais poderíamos profetizar? Porque o Senhor já está com caráter limpo. Mas só que nós, irmãos, diante de tal sumidade, diante de tal situação, a pergunta, por que ainda estamos aqui? Por que ainda estamos numa geração tão perversa? Porque se Jesus já poderia ter vindo, poderia ter destruído o pecado na cruz, poderia ter destruído Satanás na cruz, poderia ter destruído Satanás em 1844 e não veio. Por que ainda estamos aqui? Observe que nós estamos aqui porque precisamos anunciar e profetizar a respeito de que o caráter de Deus é um caráter puro, santo e perfeito. E nós precisamos trilhar essa caminhada, irmãos, anunciar as boas novas para o universo inteiro ouvir. Apocalipse 14:6. E agora eu mostro para você uma situação em que nós nos perguntamos a respeito do momento. Observe que desde Adão, fiz um gráfico aqui para você poder entender melhor, desde Adão até o último homem, nós tínhamos, irmãos, uma estatura, ou melhor, uma condição física perfeita, uma estatura física perfeita. Nós tínhamos uma estatura simétrica perfeita. Inteligência, nossa, inteligência que nenhum livro, nenhuma biblioteca desse mundo poderia armazenar o conhecimento que Adão tinha na sua cabeça. A capacidade cognitiva, a sua saúde, relações sociais. Como homem, ele desenvolvia toda a sua capacidade, a moralidade, a espiritualidade. Em estado de condição, irmão, 6.000 anos depois da queda do homem e eternidades para trás da condição dos seres não caídos, nós estamos em total desvantagem. E Ellen White, falando sobre isso, sobre a questão simétrica de Adão, o corpo físico de Adão, ela diz assim, ó, Deus dotou o homem de tão grande força vital que ele tem resistido ao acúmulo de doenças lançadas sobre a raça em consequência de hábitos pervertidos e tem sobrevivido por 6.000 anos. 6.000 anos sobrevivido a tanta degradação. Se Adão, ao ser criado, não houvesse sido dotado de 20 vezes maior vitalidade do que os homens possuem agora, a humanidade, com seus presentes métodos de vida, que constituem uma violação da lei natural, já estaria extinta, irmãos. Então, olhe para você hoje, olhe para cada um de nós, olhe para si, para dentro de si. Nós estamos 20 vezes menos fracos, mais fracos, melhor dizendo, mais fracos do que Adão. 20 vezes mais, irmãos. Incapacidade degenerada. Quando você olha para o contexto da nossa situação, em contraste para Adão, nós estamos impotentes fisicamente, degenerados simetricamente. Olha o teu tamanho, o tamanho de Adão. Olha as pessoas que nascem com ananismo, limitação intelectual, irmãos, afetação cognitiva, doenças, inimizades, imoralidade, impiedade, irmãos. A nossa geração, irmãos, está totalmente afundada em pecado. 6.000 anos de degradação, 6.000 anos de total desvantagem para com o mundo não caído, irmãos, para com Adão que viveu 6.000 anos atrás. Nós estamos, irmãos, num período da história onde Deus, em sua misericórdia, em sua total misericórdia, Ele nos oferece hoje para você. Ele diz, meu filho, você só vai conseguir vencer o estado
deplorável de Laodiceia, se vocês estiverem com o meu amor no coração, se vocês estiverem com a justiça do meu filho e parar de olhar para si mesmo, quando vocês tiverem o poder do meu espírito, vocês vão conseguir vencer, porque vocês estão em total desvantagem para com os mundos não caídos e para com Adão. E vocês só conseguirão vencer se vocês se apoiarem em mim. Irmãos de Deus, nós estamos em total desvantagem para com os seres não caídos. Estamos em total desvantagem para com os mundos, para com Adão que esteve lá atrás. E por que Jesus não veio em 1844? Por que Jesus não destruiu o pecado na cruz? Lembre-se, irmãos, que uma vez que o céu foi contaminado pelo pecado, é necessário, irmãos, que o mundo que hoje você está pisando seja o palco onde o caráter de Deus será limpo em total desvantagem da humanidade para com os seres destituídos de pecado no céu. Então, quando você estiver em pecado, ou melhor, quando você estiver perdendo um ente querido, lembre-se que você está no palco esse de acreditar que Deus vai trazer a vida àquele que estava perdido. Quando você estiver em situação desvantajosa, financeiramente, economicamente falando, lembre-se que maior riqueza Deus tem para você. Maior riqueza Deus tem para dar aos seus filhos que são obedientes a Ele ao extremo. Nós estamos sendo obedientes, estamos amando a Cristo em total extremidade da condição moral do ser humano. Ao que vencer foi prometido, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Lembra de uma coisa, Satanás, quando esteve no céu, ele queria o trono de Deus. E Jesus prometeu para a última geração o trono que Satanás tentou pela força, pelo engano. Nós conseguiremos pelo amor e pela verdade que há em Cristo Jesus. Diga amém em nome de Jesus. Quando Jesus apresenta o prêmio para a igreja de Laodiceia, entra em total disparidade com os outros prêmios das igrejas anteriores. Porque lá nas igrejas anteriores, a primeira e a sexta igreja, você percebe que em cada igreja, Jesus promete uma premiação. A primeira, um prêmio, a segunda, 2 prêmios, a terceira, 3, a sexta, 6 prêmios. Mas a igreja de Laodiceia é prometida a Laodiceia o trono de Deus, irmãos. Porque em total desvantagem que nós temos, Deus oferece reinar com a Laodiceia, irmãos. Oferece reinar com a igreja, o seu trono, a disponibilidade do seu trono com sua igreja. Louvado seja o teu Deus, irmãos, o meu Deus. Porque em total desvantagem que hoje você e eu temos para com o pecado, o teu Deus, ele promete que você vai sentar no trono dele. E ele ainda te dá, irmãos, munição poderosa. E a munição se associe ao poder dele, ao trono dele, se associe ao amor dele, se associe às vestes de Cristo, se associe também ao poder do Espírito. Em contraste com as gerações anteriores, com as igrejas anteriores, a igreja de Laodiceia é aconselhada a ter ouro, roupas, e ao mesmo tempo colírio, para poder entender o pano de fundo do grande conflito, entender o contexto espiritual da nossa vida, entender que o amor tem que estar presente em nosso coração, irmãos. Como é difícil, irmãos, vivermos uma situação como essa nesses últimos dias, mas o amor de Deus é onde ele nos impulsiona e faz o convite para nós nesta manhã. E o convite de Deus para a igreja de Laodiceia, o convite para você nesta manhã está claro. Você pode sim, mas você deseja andar na segunda milha com o Pai, com o Filho e o Pai, porque nos céus Satanás exultou por ter quebrado a lei, por ter dito que Deus era imperfeito, Deus era injusto. Mas Cristo veio na terra mostrar pela sua obediência que é possível obedecer por meio do amor, por meio do caráter do Pai e por meio do poder do Espírito. Meus irmãos, esses votos estão disponíveis para você e para mim. E nós vamos precisar, eu e você vamos precisar muito. Se apegue ao amor de Deus.
Se apegue à justiça e caráter de Cristo Jesus. Se apegue ao poder do Espírito. Nós precisamos disso. E a minha pergunta nessa manhã é: Senhor Jesus, já poderia ter vindo, eu não veio. O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor deseja de mim? Eu posso ouvir a voz de Cristo dizer: eu só quero que você ande a segunda milha comigo. E do meu pai, o caráter do meu pai foi manchado. E eu vim para lavar o caráter do meu pai. Só que o universo ficou com dúvidas até a minha morte. E eu peço para vocês, humanidade, a última geração, ande a segunda milha comigo. Vocês estão em total desvantagem, mas o mundo, o universo está vendo. E vocês é a última esperança para que nunca mais o pecado se levante sobre a terra ou sobre os fatos dos mundos. Irmãos de Deus, talvez você esteja hoje, como eu, nesse exato momento, olhando para dentro de si e conseguindo entender os seus pecados. Porque você faz coisas que sabe que você não quer fazer, mas você faz. Você peca, mas você não quer pecar. Você e eu estamos em total desvantagem. O pecado é uma tragédia na nossa vida, irmãos. E 6.000 anos depois, Jesus, por sua vez, nos dá a capacidade de vencer o pecado. E nós só podemos vencer o pecado com o amor do Pai, o caráter do Filho e o poder do Espírito. Eu fico olhando para mim hoje, nessa manhã. Perdoe, meu amado. Eu preciso tanto do Pai quanto do Espírito para vencer as minhas limitações, as minhas condições, 6.000 anos depois. Mas eu peço a Ele que me dê forças para vencer. E ao mesmo tempo que não me deixe sair desse relacionamento tão profundo que eu preciso ter a cada dia e todos nós precisamos ter a cada dia. Em nome de Jesus, irmão. Como igreja que hoje somos tão desvantajosos, a desvantagem tão grande, não venhamos, irmãos, ser orgulhosos e pensar que nós já temos tudo quando nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito para vencer. Evangelho que apóstolo aí, inimigo da cruz de Cristo, inimigo dos descendentes de Cristo, inimigos meus, e ao mesmo tempo desejoso de tirar a minha vida e tirar do céu. Aquilo que Ele começou no céu, Jesus promete nos dar graça. Ele diz: ao vencedor darei o meu trono. E seu trono não é conquistado por força, nem por violência, nem por mentiras ou enganos, mas é conquistado pelo amor. E os anjos, os seres estão caídos, olham para nós nessa sala de madrugada. E eles contemplam a nós, levantando de madrugada, buscando as faces do Pai, o caráter do Pai. Ao mesmo tempo, eles se perguntam como é que eles conseguem. Porque eu tive dúvidas, mas como é que eles conseguem? Nós conseguimos pela graça de Deus. E quando chegarmos aos céus, nós poderemos testemunhar do amor de Deus. Dizer para eles: é possível amar a Deus em total desvantagem e pecado. É possível obedecer a Deus. 6.000 anos em estado de degradação e pecado, é possível servir a Ele com total obediência. Deus seja louvado. Em meio a tanto campo cenário, Deus seja louvado. Porque Ele nos chamou e Ele nos abre os olhos hoje, nessa manhã, para dizer a mim e a você que mesmo depois de tanta desvantagem, Ele está disposto, está desejoso de nos dar a força e o poder para sermos levantados por Ele. Louvado seja o nome do teu Deus, porque Ele não deixou a gente sozinho no grande conflito. E você não está só, irmão. Ele está do teu lado, em nome de Jesus. E Ele está desejoso de poder te dar a vitória. Lembre-se, o que você tem de fazer e não consegue, Deus, por sua vez, te dará poder para vencer. Ele está disposto, está disponível. Eu louvo a Deus por isso. Quero encerrar aqui. Quero dizer aos meus irmãos que mesmo depois de 6.000 anos, a vitória está garantida no sangue do Cordeiro. E essa vitória, Deus quer que nós andemos com Ele essa segunda milha, sabendo que nós já vencemos pelo poder do seu Filho. Eu louvo a Deus, porque Ele, por sua nessa manhã,
diz a mim, diz a você, é possível ser obediente. É possível não amar o Pai em total desvantagem. Por isso eu quero terminar esse momento com a oração. E que Deus abençoe a cada um de nós. Que nós possamos vencer no campo da desvantagem, no campo da estratagema de Satanás, no campo do artifício do cenário dele, mas que nós podemos vencer pelo poder que há em Cristo Jesus. Feche seus olhos e vamos orar em nome de Jesus. Nosso Pai, nosso Deus, estamos em total desvantagem, sim, mas ao mesmo tempo nos foi oferecido o poder dos céus, o poder do Pai, o poder do Filho e o poder do Espírito. A nós foi oferecido gratuitamente. E eu te louvo, Pai, porque nesta manhã nós conseguimos, pela misericórdia, a cada dia buscar o Senhor, não por nós mesmos, mas porque o Espírito impulsiona-nos a fazer a tua vontade. Ó Deus, que esse vídeo, ao ser gravado nesta manhã, possa passar na mente de muitas pessoas que hoje estão passando pelo conflito, Senhor Deus, o conflito existencial de suas vidas, que eles possam vencer e que eles possam ter o poder dos céus, porque tudo está disponível a nós. Que a bênção do Senhor nos acompanhe nesta manhã. Seja conosco. Fala cada dia ao nosso coração. Encha-nos com o teu poder. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Pai querido, continuando a oração do teu servo, nós agradecemos, Senhor, imensamente, porque o Senhor não nos desampara. Louvado seja o teu nome. Aqui estamos, Senhor, para agradecer e para te dizer, Senhor, eis-nos aqui. Toma-nos em tuas mãos e usa-nos como instrumento em tuas mãos. Cremos, Senhor, que é possível, sim, guardar a tua lei. Nós cremos, Senhor, e queremos, pela tua bondade, pela tua misericórdia, refletir o caráter do nosso Deus. Toma-nos para ser inteiramente teu, Senhor. Faça de nós instrumento em tuas mãos, Pai. Entregamos em tuas mãos a vida do pastor André e da família. Pedimos que o Senhor dirija a vida dele. Continue, Senhor, dirigindo a vida do teu servo. Cada pessoa aqui presente, Senhor. Estamos aqui porque o Senhor nos convidou e nós respondemos sim. Nós cremos que mesmo depois de 6.000 anos de pecado, tudo podemos naquele que nos fortalece. Acreditamos, Senhor, que o Senhor venceu por nós e que o Senhor Jesus tem poder de vencer em nós. Tudo é possível àquele que crê. Estamos aqui para te dizer, Senhor, estamos à inteira disposição do nosso Senhor Jesus e cremos que logo em breve o Senhor Jesus vai nos entregar a coroa da vida. Tira de nós toda e qualquer simpatia com o pecado, Senhor. Lava-nos, purifica-nos, não queremos nada com Satanás. Nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Entregamos em tuas mãos cada família aqui representada, Senhor. Fique conosco. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Prostrado venho a ti, ó Pai celestial, em busca de valor e fé para vencer. Sabes tu muito bem, queremos te amar, só em teu poder posso alcançar e seguro hei de estar. A luz que tu me dás, que brilha em meu ser, quero proclamar neste mundo aqui, dando a conhecer o teu grande amor, tua perfeita paz
graça e poder diante da humanidade. Eu já vislumbro um mundo sem violência, um mundo de justiça e esperança, onde o amor reinará para sempre, paz e vida plena pela eternidade. Aquele que vencer, de branco vestirei, no trono sentará com o Criador. Eis minha oração, eis a minha oração para ti, ó Deus. Tua perfeição, teu imenso amor dentro do meu coração. Tua perfeição, teu imenso amor dentro do meu coração. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. A palavra de Deus é perfeita, poderosa. A palavra de Deus é... não falta-nos palavras. Deus seja louvado. Nós agradecemos imensamente a Deus por uma mensagem tão esclarecedora, uma mensagem profunda. O nosso Deus é lindo, está falando conosco. O Senhor tem provido mensagens aqui que o Senhor está fazendo de tudo, tudo, para nos preparar. Glória a Deus. Este é o momento das considerações. O que o Espírito Santo falou ao seu coração através dessa mensagem? Enquanto alguém se manifesta, eu gostaria de comentar aqui, pedir a Deus que nos ajude a lembrar sempre que a maneira como nós enfrentamos cada dificuldade do dia a dia, a maneira como nós nos procedemos em cada detalhe, é testemunho para o mundo, é testemunho para a nossa casa, é testemunho para o mundo. Nós dizemos em quem nós confiamos. A maneira como nós enfrentamos cada dificuldade, nós dizemos para o mundo em quem nós confiamos. Se nós confiamos no nosso Deus, grandioso, poderoso, que nos ama, misericordioso e que cuida de nós. E a outra coisa, o outro ponto também que me chamou a atenção foi, além da maneira, é também o fato de, será que ainda está tendo alguma simpatia em nós pelo pecado? Até quando o pastor falou, até a cruz, né? Ainda algumas pessoas ainda tinham uma certa simpatia, né? Ainda tinha essa dúvida, né, de quem era Satanás. Que o Senhor nos ajude a não ter nenhuma simpatia pelo pecado. Jesus um dia disse, né?
Lá vem aí o príncipe deste mundo, mas Jesus deixou muito claro, ele não tem nada em mim. Não tinha nada em Jesus com pecado. Que o Senhor nos ajude também, que não tenha nenhuma simpatia em mim e nem você com pecado. Alguém gostaria de fazer uma consideração? Eu, irmã Irani. Gabi, oh, minha linda, seja bem-vinda. Amém. Que Deus seja louvado. Nossa, eu estou encantada. E estou aqui pensando, imaginando, meu Deus, como disse o pastor, é uma coisa muito séria, irmão. Ontem o meu esposo pregou sobre Jó, capítulo 1, e uma das coisas que mexeu muito comigo foi quando ele fez a introdução da pregação, ele ainda comentou sobre aquelas plaquinhas que às vezes a gente vai em alguns lugares e as placas estão escritas: sorria, você está sendo filmada ou filmado. É interessante que nesse capítulo ele mencionou muito quando esse encontro de Satanás com Deus, que Deus pergunta para Satanás: de onde você tem vindo? Para onde você andou? Que ele disse: de rodear a terra. E o que me encanta, o que me chamou muita atenção, foi quando Deus perguntou para ele: você tem observado meu servo Jó? E no momento que ele fala, né, que Satanás fala para Deus: porventura Jó debalde teme a Deus? Eu pude sentir, eu falei assim, gente, como que o nosso Deus ele é poderoso, como que Jesus é poderoso, porque quando ele fez essa pergunta para Jesus era para lançar dúvida. E uma das coisas que o pastor falou aí, que quando no início ele disse, né, que nós precisamos de andar a segunda légua, porque a primeira nós já andamos. O que está pesando é que a gente andar a segunda légua, que Deus quer que nós andamos. Então, eu, na pregação, né, e o que o pastor falou aqui também, será que eu estou preparada? Como que está a minha vida diante dos olhos de Deus e diante dos olhos de Satanás? Porque, nesse momento, Deus pode estar falando: você tem observado a irmã Aparecida, minha filha Aparecida, a minha filha Irani, né? Então, a minha filha Iaponira, você tem observado ela? Sim, ele tem nos observado. E o que ele vai falar para Deus? Você tem cercado a Aparecida de bens? Eu fiquei preocupada com isso, irmãos. Porque, como disse o nosso irmão aí, o pastor falou, é um campo de batalha terrível. A coisa é séria. Nessa semana, não sei se foi nessa semana, ou se foi numa outra semana, ou se foi na pregação aqui na minha cidade, que disse: nós precisamos de parar de brincar de igrejinha. E o que me chamou muita atenção também foi quando ele disse que os anjos ficaram muito tempo ainda não acreditando que Satanás era o que ele é. Né? Então, vem na medida que a gente vai ouvindo as pregações, né? Igual o irmão o pastor foi falando, oh, meu Deus, quantas vezes que nós ainda ficamos, será que é? Será que isso tudo que está acontecendo é Satanás? Né? Então, misericórdia, só Deus mesmo para ter misericórdia. E o que vem na minha mente também, pastor, é o seguinte: eu me lembrei também de quando Daniel teve aquela visão, o senhor pregando aí, a coisa, como disse, né, meu esposo sempre, a coisa é tão macabra que quando Daniel teve aquela visão, eu pude entender hoje, na pregação do senhor aí, por que ele desmaiou, que Deus falou para Daniel: fica tranquilo, essas coisas que você viu não é para agora, não. É para tempos, é para o nosso tempo hoje. É o que nós estamos vendo
E muitas vezes nós não tá achando normal uma pessoa matar a outra, é normal, né? Um pai estrupar a filha, normal. Então, é isso que Daniel viu. Se eu estiver errada, pastor, irmã Iranistas, me corrijam, mas eu creio que é isso que Daniel viu. Né? Então, a minha consideração é muita coisa que está aqui enrolando, porque desde ontem meu esposo ainda falou, gente, pega esse capítulo e medita, faz uma semana de oração de madrugada e medita. É um conflito terrível. Em tudo que Jó passou, ele ainda, no momento que a mulher falou para ele, amaldiçoa esse Deus e morre. Ele não chamou a mulher dele de louca. Ele falou, você fala como a louca. Se ele tivesse chamado a mulher dele de louca, ele teria pecado. Então, a minha consideração nessa manhã é que é muita coisa. Eu estive falando com a Iaponira dá vontade de encontrar com todo mundo da sala e a gente ficar juntinho só falando dessas coisas. Mas um dia nós vamos encontrar ali nos céus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada. Essa é a minha consideração. Eu não canso de agradecer por essa sala de consagração que um dia foi me apresentada, porque tem feito a diferença na minha vida. Muito obrigada e que Deus continue abençoando o senhor, pastor. Irmã Irani, Josiane, todos aí da sala. Essa é a minha consideração. Amém, amém. Mais alguém? Obrigada. Muito obrigada, Aparecida, pela sua consideração. Mais alguém gostaria de fazer alguma consideração? Se todas as vezes que nós passássemos por alguma dificuldade, por algum conflito, né, nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos lembre que nós estamos sendo espetáculo, né? Espetáculo para o mundo, que ali Satanás está olhando, o mundo está olhando, e as pessoas estão vendo, olha, é possível. Quando nós passamos com fé, quando nós passamos confiantes em Deus, estamos sendo testemunha para o mundo, dizer a lei de Deus é justa. É possível, com Cristo, vencer toda e qualquer situação. Quando nós passamos com fé, quando nós passamos agradecendo, em tudo dai graça, quando nós não murmuramos, quando nós ficamos firmes e confiantes, confiando em Deus, nós dizemos para o mundo, Deus, a lei de Deus é justa. Ele mesmo 6.000 anos depois, um ser como nós, tão pequenos, tão distantes, né? Ainda assim, é possível com Cristo, o poder de Deus, a misericórdia, a bondade, a graça, é possível sim obedecer à lei com Cristo Jesus. Deus seja louvado e que faça de cada um que aqui está um instrumento nas mãos de Deus. Cada um que aqui está. Eu gostaria de colocar aqui diante do altar o nome de cada um. A Lígia, a Iapo, a Ruth, a Miriam, a Edilis, a Anne, a Consola, a Cristine, a Elmira, a Aparecida, a Heloísa, a Jeane, a irmã Joide, a Júnia, Leni, Margarida, Maria Sueli, Anice, Rosângela, Ruth Ribeiro, Terezinha, pastor André, cada um que aqui está, cada um de nós fomos chamados por Cristo Jesus para ser um troféu nas mãos do nosso Senhor Jesus. Para dizer para o mundo, ser um troféu, para dizer para o mundo, aqui está o meu povo. Cristo venceu por nós e vai vencer em nós. Em nome de Jesus. Pastor André, mais uma vez que o Senhor continue fortalecendo a sua fé e cada família aqui representada, que o Espírito Santo nos lembre que nós somos um troféu nas mãos de Deus. Basta dispor o nosso coração, não mude de lado, nós estamos do lado do vencedor. Que o Senhor nos ajude
E vamos fazer a oração final. Lígia, você pode fazer a oração final? Posso sim, Irani. Amado Deus, Senhor dos altos céus, santo, santo e santo és tu, Senhor. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, porque dia após dia o Senhor tem apelado. E dia após dia o Senhor tem trazido aqui servos teus, Senhor, dispostos a proclamar a tua glória, dispostos, Senhor, a falar de ti em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer momento, Pai. Louvado seja o teu nome, Pai, que nos comove a estarmos aqui pelo poder do teu Santo Espírito, Senhor. Continua, Senhor. Continua essa obra de reavivamento, porque não queremos mais estar aqui. Ansiamos, Senhor, estar contigo, olhar no fundo dos teus olhos, Senhor. Oh, Pai, perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor. Que tudo quanto o Senhor nos ensinar, que possamos, Pai, guardar no nosso coração de forma a não esquecer jamais que cuida das nossas vidas, de cada detalhe. O Senhor nos sonda, o Senhor nos conhece, Pai. Perdoa-nos por sermos tão falhos, pecadores, por sermos trapo de imundície, Pai. E mesmo assim o Senhor nos ama tanto a ponto de dar o teu único filho para morrer por nós. Não há nada, Senhor, não há nada que humanamente possamos fazer para agradecer. Continua conosco, Senhor. Que essas palavras não fiquem só aqui. Que essas palavras, Senhor, transformem as nossas atitudes, transformem o nosso caráter, Pai. Porque precisamos, Senhor. Porque precisamos estar firmes em Ti para suportar as provações que ainda virão. Ó Pai, maravilhoso és Tu. Damos graças, Senhor, por tudo. Seja o que acontecer, que possamos ser como Jó. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. E Jó então responde, que essa seja a nossa resposta também. Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Eu sou tua, Senhor, e tudo que há em mim é teu. Eu sei que é o mesmo desejo, o mesmo sentimento de todos aqui presentes. Em nome de Jesus, Senhor, nos prepara para a obra final. Nós somos o teu exército, Senhor. Fraco, o mais fraco, o mais falho, Senhor. Mas é esse exército, Senhor, que o Senhor vai mostrar toda a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Deus seja louvado.
Amém. Eu vou então encerrar a sala. Tchau a todos. Obrigada, pastor André, por mais uma vez, né, ser usado por Deus aqui nessa sala tão especial. Tchau, Irani. Tchau, Tinha. minha princesa. Tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigada, Lígia. Não há de quê. É um prazer.